irmãos aí espalhados, né, pelo nosso querido Brasil. Hoje, mais uma vez, nos encontrando aqui, né, para esse quadro que tem tido, né, uma boa aceitação, né, dos irmãos que nos acompanham aí nas redes midiáticas, que é o quadro Pergunte, né, ao Sacerdote. Mais uma vez, muito obrigado a todos que sempre participam desse quadro, trazendo aí, né, as suas dúvidas e nos oportunizando a respondê-la dentro, é lógico, evidente, daquilo que sabemos, ou seja, no pouco, né, que sabemos e que temos, né, talvez, ou não, fica aí ao critério daqueles que nos ouvirem, né, a possibilidade de esclarecer a temática, a matéria um pouco mais. Hoje nós vamos responder, né, dentro desse quadro, a pergunta de Valdivino de Paraupeba. Paraupeba aqui em Minas Gerais, né, terra da Clara Nunes, que foi uma umbandista, né, declarada e que nos encantou aí muito aí com as suas músicas. Bom, sem divagação, vamos lá. Caríssimos, saudações. Gostaria de saber se na Umbanda é possível trabalhar com espíritos egressos de outras vertentes religiosas. Bom, é uma pergunta muito ampla, né, Valdivino de Paraupeba. Bom, por que nós falamos que a sua pergunta é ampla? Porque, como a gente vem ressaltando aqui nesse quadro, nós falamos a respeito da Umbanda esotérica. E não necessariamente a nossa resposta deve ser ponto, né, de embasamento para todos os umbandistas espalhados pelo Brasil. Não. Eu acho que cada agrupamento, cada comunidade segue as suas tradições, segue as suas orientações espirituais, adequando, né, a exigência cultural, regional daquele espaço. Em especial, eu sou uma pessoa que acredita na Umbanda de cima para baixo. Então, eu acredito que se existe aquela casa, se existe aquela comunidade, se existe naquele espaço, naquele ambiente, daquela forma, é porque tem uma maneira de ser. Se tiver alguma coisa errada, aí eu diria que é algo que deve ser resolvido pela espiritualidade, não compete a mim dizer se está certo ou se está errado. Mas no seu caso, Valdivino, você me pergunta aqui se é possível trabalhar com espíritos egressos de outras vertentes religiosas. Eu acredito que você deve estar perguntando isso, porque já deve ter deparado, talvez, como um frequentador, né, da Umbanda, com algum caso relacionado, né, a essa manifestação, ou seja, um espírito que seja de outro ambiente. Bom, vamos lá. Como eu acabei de dizer, são muitos, né, os terreiros com suas variantes e suas vertentes espalhadas pelo nosso Brasil. No caso da Umbanda esotérica, se a gente imaginar pelo aspecto ortodoxo, ou seja, conforme o Pai Mata fazia a Umbanda e como ele ensinou aos seus discípulos, eu não vi nada escrito nos livros que permite que isso possa ser ampliado. Por outro lado, a gente sabe que esse mestre fez vários outros discípulos e que adequaram, né, a Umbanda esotérica fundada por ele com uma ressignificação variada. Aí sim, nesses outros ambientes já existem, isso sim já está inclusive demonstrado aí em vários vídeos, na própria afirmativa desses discípulos, né, que foram discípulos do Pai Mata, que é possível sim, e há manifestação. No nosso caso aqui no OA, sem dúvida alguma, isso é possível. E eu afirmo isso com toda absoluta certeza. Isso não quer dizer que desmerece de forma alguma o esqueleto central, né, da Umbanda esotérica. Então nós aqui no agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, a gente tem as orientações que são sempre direcionadas, né, pela criança, pelo caboclo, pelo pai velho, pelo Exu. Mas também há pouco tempo, mais precisamente há um ano atrás, nós tivemos a autoridade do mestre Aranianã, do Caboclo Cobra Coral, de abrirmos um segmento na nossa casa que trabalhasse com, né, o tratamento de saúde, onde nós utilizamos maca, e nos foi dito, né, por duas entidades que comandam não, um auxiliar, o outro comanda, né, ou seja, pelo Preto Velho que comanda a casa, através de uma outra entidade chamada Pai Ambrósio, que nós teríamos que abrir um espaço para trabalharmos, né, o ajuste vital das pessoas, em que a gente iria utilizar de um ambiente que seria preparado, como hoje nós chamamos esse ambiente de sala azul, onde tivéssemos as macas e pudessem os espíritos com essa função se manifestarem e poderem auxiliar os irmãos que buscam, esse retorno à saúde, que para nós é equilíbrio, a estabilidade e a harmonia, até porque não vinculamos, né, o tratamento de saúde exclusivamente à harmonia orgânica. Nós entendemos que a saúde ela é um bem-estar mental, astral e físico.
Então, quando essa entidade nos autorizou sobre a orientação de Pai Ambrósio, nós criamos um espaço que hoje chamamos de Sala Azul e trabalhamos com marca. E aí é que vem um detalhe, quando eu falo que no caso da UEA isso é plenamente possível e já foi estabilizado, já tem um ano que nós atuamos desse jeito, quando fomos informados que estariam sendo disponibilizado à casa uma linha de trabalho diferenciada com espíritos egressos de várias outras vertentes que pudessem cooperar na terça-feira durante o rito de inovação ao Orixá Ogum, ou seja, tem uma linha de força comandando, ou seja, o Orixá Ogum está comandando a ritualística através do seu matinato, que é o mentor que dirige os trabalhos, mas que estaria no espaço contendo um ambiente que pudesse ser tratado das pessoas que fossem indicadas nos ritos de harmonização com os ancestrais, ou seja, que são os nossos ritos quinzenais. Então, a pessoa passa no rito quinzenal, se ela receber a orientação que ela precisa do ajuste vital, ela é recomendada a participar no rito de terça-feira e assim ela vai ser tratada, ela vai ser supervisionada por essa equipe de espíritos que estão sendo disponibilizados. Hoje, nós no OEA sabemos por informações seguras que várias vertentes já estão em comum acordo conosco. E eles dizem que essa vertente canalizada pela Umbanda é chamada de vertente ou vibração dos espíritos universais. Então, nós já recebemos aqui em nossa casa espíritos que têm envolvência com o kardecismo, espíritos que têm envolvência com o hinduísmo, espíritos que têm envolvência com o xamanismo, espíritos que têm envolvência diretamente com a cura, como é realizado em outros ambientes de Umbanda, espalhados pelo nosso Brasil, com a própria Umbanda, inclusive a popular. Então, isso é perfeitamente possível, Aliás, hoje, nós particularmente conhecemos dois espíritos que nos chamam muita atenção a primeira vez que eles se manifestaram, que a gente via com um turbante grandão, e a gente, em primeiro momento, achou que ele seria alguém relacionado à vertente do ramatismo. Depois nós ficamos sabendo que não, Ele se identificou como Jahal, e ele diz para nós que é um indiano e que trabalha nessa linha aí da brânica, do brahmanismo, e que tem uma vinculação muito forte com o hinduísmo. Então, a gente achou interessante a manifestação, a forma como ele se apresentava a nossa visão. E outro espírito também que começou a trabalhar nessa equipe, nessa supervisão de equipe, junto com o seu Tiratema, que é o Exu que faz a guarda na casa na terça-feira, é uma equipe de negros africanos, quando nós ouvimos, nós falamos, nossa, mas eles são bem diferentes, parece muito com os arquétipos adotados pelo candomblé. E aí ele nos identificou e dizia que era um espírito chamado Davizala, que era, na verdade, uma equipe de negros africanos altos, esqueléticos, assim, esqueléticos no bom sentido, magros, mas assim, muito bem vestidos com peles de onças ou de leopardo, não sei dizer ao certo, e que diziam que estavam fazendo a guarda desse trabalho que estava sendo iniciado. E sempre a gente percebe essa falange protetora às terças-feiras, integrada aí com o Exu, que faz a guarda na terça-feira, ao comando do seu Giramundo, que é o seu Tiratema, com outras equipes espirituais. Mas também já vimos emissário do Dr. Bezerra de Menezes, da irmã Sheila. Nós temos, por exemplo, um espírito que trabalha com um dos médicos da casa, que é um médico genuinamente umbandista, mas que trabalha com um espírito chamado Frei Fabiano de Cristo. Mas que todos eles atuam nessa sala de cura, às terças-feiras, fazendo esse trabalho de recomposição vital áurico dessas pessoas que precisam dos ajustes energéticos, dentro desse propósito que é a recuperação da saúde, a harmonia, e em especial com aqueles que são indicados depois de passarem pelo ritual de sábado. Então, é possível sim, o Valdivino de Paropeba, espíritos egressos de outras vertentes religiosas trabalham sim na Umbanda, mas no nosso caso especificamente no OEA, a gente segue esse padrão, essa orientação dos mentores da Umbanda que ditam as normas e as regras como esse trabalho deve acontecer. Então, eu acredito que isso seja um trabalho de convergência, que é uma proposta universal, já sendo difundidos por muitos ambientes religiosos falados pelo nosso Brasil. Isso não quer dizer que a Umbanda vai perder sua característica, como eu falei no início do vídeo, sua característica estrutural fundamental, que foi aquela trazida pelo Pai Mata com a predominância da mediunidade, ou em especial pela condução da criança, do caboclo, do Pai Velho e a guarda dos Exus. Então, eles comandam o trabalho. Se pode ser aberto qualquer outro tipo de trabalho, isso vai ser
perfeitamente possível, desde com a orientação deles. E ainda dou um outro exemplo, né? Quando nós iniciamos esse trabalho de terça-feira, que é o Rito de Louvação Araxogum, nós recebemos um poema, né, que vinha traduzir tudo que acontece nos encontros de terças-feiras, que era chamado, ele deu o nome, né, como Terça de Luz, e o espírito que transmitiu essa mensagem a mim, que fui o receptor, se identificou como Cássio Lopes. E aí nós fomos pesquisar a respeito de quem era essa entidade e descobrimos que ele não era um caboclo, ele não era uma criança, ele não era um pai velho, nem era Exu. Era somente um agregado à falange Somatinaca, que é o espírito, ou seja, um emissário de Ogum, dentro dos 7 chefes de legião, lógico, com o nome de guerra, que desenvolve esse trabalho de terça-feira, que é o Rito de Louvação Araxogum. Então ele comanda, mas tem vários outros agregados. E na mesma circunstância, isso num rito já de sábio, de harmonização com os ancestrais, nós também recebemos um outro poema que chama Aru Anda, né, que na verdade é o espírito de Quindé, né, que era um negro escravo, que foi socorrido pelo preto velho de nossa casa, segundo o que ele nos passou, e pelo pai Benedito, e que ele, ao se identificar como Quindé, né, que era um nome antigo, ancestral da tribo dele, ele se identificou como Aru. E aí por isso que o tema, né, a poesia, o poema chama Aru Anda, só que isso faz metaforicamente uma alusão, né, a Aruanda, que é a pátria da luz, ou seja, a pátria dos iluminados, e que está aberta a todos aqueles que amparam em busca, né, do segmento ou das orientações do Cristo, dos seus ordenados, em especial dos orixás, ao retorno evolutivo, à divindade, à consciência única. Então, quer dizer, é possível sim, tá, o Valdivino de Paropeba. Muito obrigado, a sua pergunta é uma pergunta que nos oportunizou nesse momento, abrimos alguns ângulos que às vezes a gente não fica comentando para não causar desconforto, né, nos irmãos aí que nos acompanham. Mas já que surgiu a oportunidade, afirmamos aqui veementemente que é possível sim, e isso acontece na nossa casa, eu não sei nas outras casas ou nos outros ambientes. E se não acontece também, não sei explicar porquê, mas aqui no OEA nós temos a autorização para que esses aspectos aconteçam sim, dentro do princípio da convergência, que é aquele, né, abarcar, que está na própria disciplina, né, vibracional da primeira fase de Ogum, que é abarcar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo. E quando falamos de pessoas, falamos de espíritos, não pessoas, porque não estão encarnadas, né, que continuam sendo pessoas, ainda que seja no campo astral. Então, o abarcamento não é só na dimensão física, acontece também na dimensão astral, e eu acredito que é sim uma possibilidade bem interessante do ponto de vista espiritual. No mais é isso, né, nossa satisfação. Encerramos aqui essa pergunta e agradecendo a você em especial pela oportunidade. Aranoã, Saravá, luz na mente, paz no coração. Nos vemos em breve.